Deixa eu logo ver quem tá por aqui. Samanta, olha, nosso querido Nirasim Rapada tá por aí. Ana Batista, Gourangi, Maurino Tim, Eliane, Mãe Sundarangi tá por aí também. Ana Elisa, que é Krishna Lila, Nancy Farias, Jaqueline. Só gente boa, só grande alma. E no YouTube dá pra ver, mas já tem uma pessoinha ali. Legal. Bom dia. Hare Krishna a todos. Espero que tenham descansado bem. Espero que estejam bem. Então vamos para mais uma leitura, né, do Srimad Bhagavatam, essa grande literatura, o fruto nectário, né, assim, da árvore do conhecimento védico, que é assim uma grande bênção para a gente, né? Por que a gente lê esse grandioso livro, né, o Srimad Bhagavatam? Porque é nele que a gente vai conhecer a suprema personalidade de Deus, né? Nós estamos buscando naturalmente conhecer essa suprema personalidade, essa pessoa que é nosso amante, né? Nosso verdadeiro amante, nosso verdadeiro amigo. Então é nessa literatura que a gente vai se aprofundar em conhecer essa personalidade e vai, assim, restabelecer nosso relacionamento, né? A gente está meio que separado. A gente está naquela situação de... realmente como num relacionamento, né? A gente dá uma esfriada e se separa, né? Às vezes acontece isso. Então a gente está assim nessa situação com o nosso verdadeiro amor, a suprema personalidade de Deus. Então, esse é o grandioso Bhagavatam. Estamos no segundo canto, iniciando agora o 10º capítulo. Estamos terminando, né, esse canto e vamos avançar para o terceiro canto em breve, né? Em breve, ainda tem uns 40 e poucos versos pela frente, se não me engano, 50, não sei, não lembro. Mas é logo em breve, né? Então vamos cantar um pouquinho para entrar no clima e se aventurar. Hoje são 3 versos, se não me engano, né? Porque o primeiro e o segundo não tem comentários de Prabhupada, né? Mas eu vou fazer um breve comentário, assim, só para me situar, né? Explicar algumas palavras que talvez sejam, assim, relevantes, tá bom? Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari 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 Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Vihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
antes de recitar este belo Bhagavatam, eu ofereço em singelas e humildes reverências a Narayana, a personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a Mãe Sarasvati, a deusa da sabedoria, e a Srila Vyasadeva, o autor. Então, estamos lendo o segundo canto, capítulo 10, que é intitulado O Bhagavatam é a resposta a todas as perguntas. Então, lendo hoje o verso 1, 2 e 3. Eita, esse copo aqui tá até o talo hoje. Espero algum dia meu coração estar assim, transbordando de atração por Krishna. Então, lendo o verso 1. Shri Shuka Uvacha Atrasargo Visargascha Istanam Poshana Utayaha Mambantarishanukata Nigrodo Mukti Ashraya. Querem cantar? Shri Shuka Uvacha Atrasargo Visargascha Istanam Poshana Utaya Mambantarishanukata Shreya. Legal. Então, palavra por palavra, eu vou ler desse verso aqui porque é muito interessante. Vamos prestar atenção. São palavras, assim, chaves, porque ele vai descrever 10 pontos, né, que estão contidos neste belo Bhagavatam. Vamos ver quais são. Sri Shuka Uvacharya, Sri Shukadeva Goswami disse: Atra, neste Srimad Bhagavatam, Sarga, essa é a primeira palavra, Sarga, narrativa da criação do universo. Então, Visarga, narrativa da subcriação. Cha, também, Stana, os sistemas planetários. Poshana, proteção. Utaya, o impulso criador. Manvantara, mudanças de manos. Isha Anukata, a ciência de Deus. Niroda, regressar ao lar, regressar ao Supremo. Mukti, liberação. Ashraya, o sumo bono. Interessante, né? Agora vamos ver a tradução. Sri Shukadeva Goswami disse: no Srimad Bhagavatam, há 10 divisões elucidativas que tratam do seguinte. Agora vamos conhecer as 10 divisões elucidativas, né? Os tópicos aqui. A criação do universo, a subcriação, os sistemas planetários, a proteção dada pelo Senhor, o impulso criador, a mudança dos humanos, a ciência de Deus, a volta ao lar, a volta ao Supremo, a liberação e o sumo bono. Muito interessante, né? Então, só nessa apresentação aqui a gente já percebe o quê? Que no Bhagavatam a gente vai estudar cosmogonia, cosmologia também. A gente vai entender também as energias do Senhor, né? Que diz o impulso criador. Vamos entender também como funciona o próprio tempo, né, na mudança dos manos, e também entender o que são os manos, né, esses progenitores da humanidade, e obviamente entender o que eles assim deixam como legado, né? Porque os manos, sendo progenitores, eles deixam também uma direção para a humanidade, né? Tem o Manusmrita, os Manus Samhita, né? Que contém as leis e tudo mais. A ciência de Deus, né? A ciência de Deus tem muitos aspectos, né? Eu creio que já tudo isso aqui é uma ciência de Deus, mas a gente vai conhecer melhor essa personalidade, a gente vai entender essas energias, né? As suas atividades, né? As parafernálias,
e tudo mais, né? A ciência de Deus é muito abrangente, e a gente vai ver tudo no Bhagavad. Aí, em seguida, a volta ao lar, a volta ao Supremo, né? Que está como Nirodha, uma palavra muito interessante, né? Nirodha. Então, a gente vai saber qual o caminho mais claro, né? O caminho, assim, realmente eficiente dado pelos acharyas, né? Os exemplos mais, assim, relevantes que a gente vai ver no Bhagavatam, de volta ao lar. E de volta ao Supremo também dá digamos, um entendimento a gente de que, por que de volta? Porque não estamos situados no Supremo. Como assim? Né? Isso dá a entender que a nossa consciência não está voltada ao Supremo. Né? Nosso olhar, né? Nossa atenção, nosso amor, nosso cuidado não está direcionado ao Supremo. Então, se voltar ao Supremo nesse sentido, é simplesmente voltar a atenção, né, ao Senhor, a essa personalidade suprema. E a gente vai também ver no Bhagavatam como isso é descrito, é explicado, né? Por fim, temos a liberação e o summum bonum. Eu acho que a liberação é um tema assim, o mais insignificante para os devotos, né? Porque os devotos não se preocupam com a liberação. Mas, mesmo assim, a gente vai se aprofundar no Bhagavatam sobre esse tema, porque a liberação é uma consequência, como a gente vê nas escrituras, né? Temos Dharma, digamos, aceitar uma vida piedosa, religiosa, né? Aceitar assim, o cultivo de valores elevados, o cultivo de virtudes, né? A gente vê que tem muitas pessoas assim, que se aproximam, né, dessa literatura, ou mesmo outras literaturas sagradas, e que cultivam, né, o seu Dharma. Então, depois disso, temos Artha, né, o desenvolvimento econômico, né, que gera ali prosperidade material e por aí vai, né? Então, depois disso, tem Kama, a satisfação dos desejos, né, a satisfação dos sentidos, tem ali um conforto, né, tem coisas assim que dá um certo desfrute, uma certa segurança material também. E aí, mas depois disso, parece contraditório, mas a pessoa fica esgotada materialmente, né? Parece que ela já alcançou, assim, as coisas que tinham que conquistar, né? Desenvolvimento econômico, satisfação, né? Cumpre já seu Dharma, cultivo de valores e virtudes. Em seguida, ela, assim, devido às suas atividades piedosas, atividades purificatórias, né? Ela pode ser que alcance a misericórdia de um devoto que revele a ela um conhecimento ainda mais elevado, né? E aí, esse conhecimento mais elevado concede a esta pessoa moksha, ou também mukti, né? Liberação, que é entender liberação depois que ela, como eu já expliquei, né? Desenvolvimento econômico, satisfação, e ela se esgota materialmente, ela entende um pouco mais o mundo, né? Que ela percebe que tudo aquilo é enredamento, tudo aquilo só vai, né? Só vai assim prender ela no mundo, vai ter apego, gerar apegos, né? E com o cultivo de um conhecimento elevado, ela vai perceber que não é necessário, ela quer mais, ela quer, né, transcender. Ela quer entender mais a sua verdadeira natureza espiritual, né? Essa natureza ali que está transmigrando de corpo em corpo, né? De planeta em planeta, né? Então ela quer acabar com essa roda de prisão, né? Daí vem a liberação, né? A partir de certo cultivo de conhecimento e também da misericórdia do Senhor. Somente o Senhor pode conceder a liberação. Isso que ele é chamado de Mukunda. Em seguida, o tema mais elevado, né? O tema assim, mais confidencial também, é o sumo bonum, né? Falando da liberação e de tudo que a gente viu aqui, transcender e tudo mais, né? A gente acaba percebendo que o que queremos?
queremos restabelecer nosso contato, nosso relacionamento com a personalidade suprema, né? Krishna, descobrimos que ele se chama Krishna, já é uma grande conquista. Agora eu quero conhecer mais Krishna, né? O que significa Krishna? Ele é todo atrativo, né? Por que ele é todo atrativo? Eu quero conhecer sua personalidade, né? Eu leio o Bhagavatam, eu leio, né? Hoje a gente tem o resumo do 10º canto, que é Krishna, a suprema personalidade de Deus, também conhecido como Krishna Book, né? E lá a gente vai conhecendo seus passatempos, suas atividades, né? Desde sua infância, né? Mesmo ele sendo não nascido e sendo imutável em sua essência, mas ele nasce e se desenvolve a certo ponto, né? Parece contraditório, mas é só uma, digamos, uma atuação, uma coisa assim, como a gente pode explicar? Uma manifestação aos nossos olhos, né? Ele atua. Isso é desconcertante, mas também é muito doce, porque é uma grande misericórdia. Imagina, né? A gente contemplar o nascimento dessa personalidade suprema, né? E assim, desfrutar de suas atividades, né? Tudo mais é uma grande, assim, realmente bênção. E o Summum Bono como eu estava falando, para alcançar isso, conhecer Krishna, né? Avançar no conhecimento da ciência de Krishna, dessa personalidade suprema, a gente tem que orar aquela que é a sua potência interna, né? A sua potência de prazer e a sua potência de serviço, né? Ela que outorga a aproximação, né? a Krishna, e ela se chama Srimati Radharani, né? A sua consorte, e a sua melhor amiga, né? Por aí vai. Então, desse casal, né, emana todas as atividades mais confidenciais, as atividades mais transcendentais, absolutamente assim, inconcebíveis para uma mente materialista. E isso é chamado Summum Bonum, né, a verdade absoluta no grau mais elevado. Então, a gente também vai conhecer isso no Bhagavata. Deixa eu ver outro comentário rápido. Bem, é isso, tempo, cosmogonia, verdade absoluta, se a ciência de Deus, Niroda, como voltar ao lar. A mudança dos manos é um tema interessante porque a gente vai conhecer lá no... É bem próximo, no 3º canto, inclusive. Sim, no 3º canto a gente vai ter um capítulo, acho que até a Ecovila Govardhana está fazendo lives desse capítulo, não sei se já passaram desse capítulo, mas eu sei que eles estavam estudando bem próximo a isso, que é conhecer como funciona o tempo a partir do átomo, né? A contagem do tempo a partir do átomo, isso é muito interessante. E lá numa parte tem sobre os manos, a contagem do tempo relaciona aos manos porque, aqui a gente tem a palavra em sânscrito, Manvantara. Isso é uma contagem de tempo, Manvantara, né? A aparição, existem 16 aparições de manos em um dia de Brahma. Não, 16 não, desculpa, 14. É 14? É, né? 14 aparições de manos em um dia de Brahma. Então já é digamos, um padrão para a gente, né, entender um pouco mais o tempo. E aí vai, né? Então, deixa eu ver se eu lembro. A contagem é mais de 300 milhões uma vida de mano. 300 milhões no nosso cálculo mundano. E por aí vai. É muito interessante. Então, a gente vai ver isso logo próximo, né, no 3º canto. Na verdade, a gente também vai ver os sistemas planetários no 3º canto. Um pouco, né? Isso vai se estendendo em todo o Bhagavata. Vários, assim, vai se complementando, né? Vai enriquecendo várias partes do Bhagavata. Criação do universo, a gente vai ver um pouco mais. A gente já viu nesse 2º canto, mas mesmo assim a gente vai continuar vendo. A gente vai ver um pouco mais no 3º. E por aí vai. É muito interessante. Até o Summum Bono a gente vai vendo assim
digamos, tendo amostras grátis nos primeiros cantos. E aí no 10º canto a gente vai ver assim, ele no mais refinado sabor, né? E por aí vai, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos lá avançar para a gente ler o comentário de Prabhupada do 3º verso, tá bom? Então, eu vou ler rapidamente o 2º e o 3º. Dashamasya Vishuddhiyarthan Navana Iha Lokshanam Vanayanti Mahatmana Shrutenartena Chanjasa. Tradução. Esse é o 2º verso, tá bom? Tradução do 2º verso. Para deixar isolada a transcendência do Summum Bonum, os sintomas do restante são descritos às vezes por inferência védica, algumas vezes por explicação direta e outras vezes por explicações resumidas dadas pelos grandes sábios. Verso 3. Bhuttamatrendriyadiyam janma sarga udartaha brahmano guna vaishamya visarga paurusha smritaha. Legal esse verso. Tradução agora. A criação elementar dos 16 itens materiais, a saber, os 5 elementos, fogo, água, terra, ar e céu, ou também chamado de éter, som, forma, sabor, cheiro, tato e os olhos, ouvidos, nariz, língua, pele e mente. Perdão. É conhecida como sarga, ao passo que a subsequente interação resultante dos modos da natureza material chama-se visarga. Já temos aqui a explicação um pouco sobre sarga e visarga que a gente viu no primeiro verso, né? Ele usou aqui sarga como narrativa da criação do universo e visarga como narrativa da subcriação. Então aqui é explicado, né? Muito interessante. Agora vamos ler o significado que é dado por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Abre aspas aqui para Srila Prabhupada. Para explicar a divisão em 10 sintomas feita no Śrīmad Bhagavatam, há 7 versos contínuos. O primeiro destes versos refere-se às 16 manifestações elementares, de terra, água, etc., com o ego material composto de inteligência e mente materiais. A criação subsequente é o resultado das reações dessas 16 energias do primeiro Purusha, a encarnação Mahavishnu de Govinda, conforme a seguinte explicação que Brahma apresentou em seu tratado, o Brahma Samhita 5.47. Ya Karanar Navajale Bhajanti Isma Yoga Nidra Ananta Jagadanda Saroma Kupa Adara Shakti Avalambya Param Swamurtim Govinda Madhipurushan Tamaham Bhajami. A primeira encarnação Purusha de Govinda, o Senhor Krishna, conhecido como o Mahavishnu, entra em Yoga Nidra, sono místico, e os inumeráveis universos situam-se potencialmente em cada um dos orifícios capilares de seu corpo transcendental. Como se mencionou no verso anterior, Shrutena, ou com referência às conclusões védicas. Shrutena é uma palavra muito interessante também. Continuando, a suprema personalidade de Deus torna a criação possível através da manifestação direta de suas energias específicas. Sem essa referência védica, a criação parece ser um produto da natureza material. Chega a esta conclusão quem tem um pobre fundo de conhecimento. Recorrendo à referência védica, a pessoa conclui que a origem de todas as energias, a saber, interna, externa e marginal, é a suprema personalidade de Deus. E como se explicou aqui anteriormente, a conclusão ilusória é que a criação é feita pela natureza material inerte. A conclusão védica é luz transcendental, ao passo que a conclusão não védica é escuridão material. A potência interna do Senhor Supremo é idêntica ao Senhor Supremo. E a potência externa ganha vida ao entrar em contato com a potência interna.
As partes integrantes da potência interna que reagem em contato com a potência externa chamam-se potência marginal ou entidades vivas. Assim, a criação original vem diretamente da Suprema Personalidade de Deus, ou Param Brahman, e a criação secundária, como resultado da reação dos ingredientes originais, é feita por Brahma. Assim, as atividades de todo o universo se iniciam. Srila Prabhupada Ki Jai. Muito bom, né? Vamos ver. Chaitanya Manavishtan Sakatamiya Bhutana Shivaya Rupam Kadamahya Dadati Swapadati Vandaya Shri Guru Shri Rupam Saita Krishna Padana Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Padaya Srimad Janam Goswami Namo Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Padaya Srimad Bhakti Vedanta Swami Namo Namaste Saraswati Devi Gauravarucharini Nirvishesha Chalyavada Pashchachadi Shatarini Panchakalpatarvishcha Kripa Sindhave Vacha Patitanam Namanavyo Vishnu Namo Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasana Gaurava Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Então, para finalizar, né, vimos aqui o comentário completamente perfeito de Prabhupada, que explicou um pouco dessa parte dos 16 elementos, sendo como emana de Mahavishnu, né? A gente vê isso, inclusive, um pouco lá no primeiro canto, né? Primeiro canto. Qual é o capítulo? Eu acho que é o 3. É o terceiro capítulo. Ele já explica um pouco que, primeiro, existem a manifestação desses 16 elementos por parte de Mahavishnu, e por aí vai, e por aí vai. E aqui Prabhupada já explica, olha como é interessante. Ele já explica que a interação, né, que é a subcriação, a subcriação é a reação, né, desses elementos, e é feita por Brahma. Ele concluiu aqui no finalzinho. A reação dos ingredientes originais. Esses são os elementos originais, né, os ingredientes. E aí, quando eles vão interagindo para poder resultar na subcriação, é feita por Brahma. Então, a criação original é feita unicamente por Govinda, porque como o próprio Brahma, né, que é o responsável por essa subcriação, ora a ele no Subrahma Samhita, logo no primeiro verso, né, ele diz: Ishvara Parama Krishna Sakti Ananda Vigraha Anadi Adi Govinda Sarva Karana Karana, né? Ele diz: Govinda é a causa de todas as causas, né? É a pessoa original não nascida, né? E ele é a origem de tudo. E por aí vai. Ele é o controlador supremo, ele é o Senhor Supremo. Então, Brahma já afirma, né? Então não tem, assim, realmente, por que a gente se manter na ignorância, né? Na escuridão, como a gente viu aqui. O Prabhupada também falou desses dois pontos. Existem a referência védica, isso é uma referência védica, né? Adotar digamos, a escritura que Brahma deixou. Aceitar essa referência é estar à luz. E ao contrário disso, né, não estar a essa luz é estar na escuridão. Então, manter-se na escuridão, achar que, assim, na superfície das coisas, né, fazer uma pesquisa no Google e ver aqui que existem a Trimurti, né, Brahma, Shiva, Vishnu, e achar que isso é tudo o que resume sei lá, o hinduísmo e tudo mais, né? Manter-se na escuridão assim, não tem sentido, né? Tá ali a referência védica, tá um pouco mais. É só se aprofundar um pouco mais que a gente alcança esse conhecimento. E além de alcançar, aceitá-lo, né? Porque não adianta só alcançar e ficar ali especulando mentalmente ainda, né?
Aceitar significa realmente, né, interiorizar aquilo, entender aquilo, né, através de um estudo védico, Swadhyaya, né? Isso também é autoconhecimento, isso também é autodesenvolvimento, né? Isso é muito interessante. Bem, já passemos aqui já 5 minutos a mais de 6 horas. Deixa eu ver se ficou algum ponto para trazer para vocês. Não sei se vocês têm alguma dúvida, mas acho que Prabhupada foi muito claro aqui. Os versos também foram muito claros. É isso aí, né? Então vamos ver aqui a galerinha que está nos acompanhando. No YouTube tem a Ana Batista que deu Hare Krishna. Oi, Ana Batista, Hare Krishna, tudo bem? Bem, é isso. Vou finalizar aqui no YouTube e daqui a pouco conversar aqui com a galera do Instagram. Então, galera do YouTube, muito obrigado pela companhia diária. Isso é um pouco do Bhagavatam, né? Espero que continuem acompanhando aí os vídeos. Diariamente temos vídeos sobre essa escritura, né? A leitura. E vamos conhecer cada vez mais, né? Se aprofundar cada vez mais aí, né? Nesse conteúdo. Como vocês viram, é muito interessante. A gente começa entendendo, como eu disse no começo, que esse Bhagavatam nos faz conhecer essa personalidade suprema e nos restabelecer, né, assim, no nosso vínculo que assim, é intrínseco à nossa existência, né, nossa existência eterna. Então, restabelecendo essa conexão se dá a partir do quê? Do entendimento, assim, parte por parte. A gente vai entendendo como funcionam as energias, essas manifestações, né, cósmicas, e depois a gente vai se aprofundando na relação dos devotos com Krishna. Os exemplos dados aqui no Bhagavatam, temos muitos, né, e vamos saboreando, né, com o relacionamento deles, e a gente vai também trazendo para a nossa vida e por aí vai, né? São exemplos muito práticos. O Bhagavatam é muito prático, né? Por isso que é impressionante essa escritura. Então, é isso, tá bom? Fiquem com Deus. Hare Krishna, tenham um belo dia. Espero que possam se dedicar aí um momento, né? Esse momento da manhã é muito bom para a gente se dedicar à nossa vida espiritual, né? Então, espero que possam também ter esse momentinho aí para esse cultivo. Ok? Então, até logo mais. Hare Krishna, todas as bandas da Srila Prabhupada, Grande Naraja, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Tchau, YouTube.